Oi, boa noite. Bom, eu vou começar a falar porque já são 7 horas. Hoje eu vou fazer o 11º capítulo do livro da Clarissa Pinkola Estés, das Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje esse capítulo ela fala sobre praticamente o sagrado feminino, né? Ela vai falar sobre a questão da sexualidade feminina. Ela fala do cio, uma coisa assim. Ela usa, inclusive, uma deusa grega muito antiga, chamada Balbo, tá? É uma deusa antiga que representa exatamente a feminilidade, a sexualidade feminina, para falar dessa sexualidade da mulher selvagem e como é importante a gente saber utilizar, né, de uma forma positiva, é óbvio, esse olhar para a nossa própria sexualidade. Eu li algumas outras coisas a respeito da própria Balbo e até deixei aqui a internet ligada porque eu achei importante falar um pouco dela, porque esse capítulo é muito curto, são 12 ou 13 páginas no máximo, e ela fala rapidamente sobre essa questão que eu achei muito, muito importante. Ela começa falando, né, porque ela usa inclusive o título As Deusas Sujas. Esse deusas sujas, né, relacionadas à feminilidade, à sexualidade feminina, né, teria a ver muito com a nossa maneira hoje, sempre, né, de ver a questão da mulher, da sexualidade da mulher. A Clarissa, ela liga essa coisa da sujeira à mulher que está suja de terra, suja de lama, a mulher que está em contato com a natureza. Ela fala mais dessa questão. Mas a gente pode entender também a sujeira como uma coisa ligada ao que é feio, aquilo que é proibido, aquilo que tem que ficar escondido, né? E as mulheres têm ciclos, né? Nós somos feitas de ciclos. Nós vivemos os nossos ciclos, tanto psíquicos quanto o ciclo do corpo, né? Que é o próprio ciclo da menstruação, e que há, sei lá, milênios, né? Sei lá quantos anos, é visto de uma forma muito dúbia, né? Como uma coisa a ser escondida, como uma coisa que a mulher não pode dizer. Pelo menos numa determinada época, as mulheres ficavam até, de uma certa forma, escondidas quando estavam, né, menstruadas. Existem ainda religiões que lidam com isso dessa forma. No entanto, isso é um fenômeno natural que indica que a mulher está se preparando, né, o corpo está se preparando para que ela fique fértil, para que ela limpe todo aquele sangue, depure, né, toda a parte que está, vamos dizer assim, sendo preparada na realidade para receber na próxima ovulação um óvulo, quem sabe fecundado, e fazer uma criança, né, e ficar grávida. E nós temos muitos ciclos com relação aos hormônios, aos nossos humores, e o próprio cio da mulher, né? A mulher, ela tem muitas particularidades por causa dessas questões hormonais. E nós temos vamos dizer assim, um momento, talvez, que eu acho que nenhuma mulher respeita muito, né? Nós temos um momento no nosso ciclo mensal que nós ficamos um pouco mais afastadas dessa questão da sexualidade. E, no entanto, muitas mulheres acabam fazendo as coisas, vamos dizer assim, forçadamente, às vezes até para agradar o companheiro, né, sem estar muito afim. Enfim, a sexualidade feminina sempre foi vista como uma coisa muito
complicada e os homens não sabem lidar muito com isso, né? Então, ela fala pouco sobre essa questão, mas eu achei que era importante ampliar a discussão, porque nós ainda vivemos essa questão muito fortemente, né? Ainda temos muita vergonha do nosso corpo também, inclusive com relação a isso, né? Essa questão de estar sangrando em determinadas ocasiões, ou mesmo do nosso corpo de um modo geral, né? De não poder estar, como, por exemplo, as mulheres não podem mostrar os seios, não podem tomar sol, né? Não é, aqui, pelo menos no Brasil, em alguns países, a gente sabe que não existe essa liberdade. Os homens já olham de uma forma como se você estivesse se oferecendo. O corpo feminino ainda é muito visto como uma mercadoria, né? Como uma coisa que está o tempo todo se expondo, então é porque ela quer dar, né? Os homens não entendem que a nudez pode ser uma liberdade, não uma questão de querer necessariamente excitar ninguém, né? E ainda temos isso, né? A gente não tem essa liberdade ainda de lidar com o nosso corpo, pelo menos na nossa sociedade aqui, né? Nossa sociedade ocidental, com liberdade. Também temos a questão de ter que lidar com esse corpo conforme a sociedade acha que ele tem que ser, né? Ele tem que ser um corpo perfeito, ele tem que ser um corpo que está na moda, de acordo com a moda. Se a moda é ser magra, se não, você tem que emagrecer, enfim. E, na verdade, temos que aprender a respeitar o nosso corpo, né? A gostar do nosso corpo como ele é, aceitar o nosso corpo como ele é. E é assim, no livro, né, de um modo geral, a Clarissa sempre está falando dessa necessidade da mulher se aceitar, da mulher olhar para si, olhar para dentro, né? Ao invés de ficar se olhando no espelho, levando a sociedade em conta, o que a sociedade está querendo dizer que você tem que fazer, né? Eu acho que quem está acompanhando ou quem já leu ou lê o livro consegue perceber o quanto ela sempre está falando sobre isso e sobre várias questões do feminino, né? Mas voltando, né, ela cita essa deusa Balbo, desculpe. Eu vou dar uma lidinha aqui no site que eu achei. Balbo é uma antiga deusa grega do ventre, conhecida também pelo nome de Lamba. Era esposa de Dissaules e mãe de Mise. Em suas representações não possui cabeça, e sim um rosto que aparece no torso. Quer dizer, no livro, a Clarissa explica o seguinte, a Balbo ela aparece com os seios e a vulva, ela não tem cabeça, né? Os mamilos dela são os olhos e a vulva seria a boca, por onde ela fala, né? Ela se expressa assim. Ela é pura sexualidade e é uma deusa voltada também para a alegria de viver. Eu vou continuar lendo aqui. Sua história nos chega da antiga Grécia, quando Deméter era a deusa-mãe da terra e todos os dias passeava pelos prados para cuidá-los, garantindo assim que houvesse abundância em nosso planeta. Regava as plantas, fazia florescer as árvores, sempre acompanhada de Perséfone, sua filha, que a amava profundamente. Ela conta a história, inclusive, dessa lenda, né, de Perséfone e da mãe. Vamos lá. Peraí que eu perdi aqui um instantinho. Bom, um certo dia, o deus Hades, deus dos infernos, sequestra Perséfone e a leva para as entranhas da terra. Deméter caiu então numa profunda depressão. A terra reflete seu desespero e os campos se tornam estéreis. Tudo seca, tudo fica árido. Quer dizer, quando uma mulher perde alguma coisa
o seu, vamos dizer assim, sua mente, né, sua parte psíquica entra em depressão, ela fica totalmente estéril para qualquer coisa, né? É um símbolo, na verdade, né? É muito interessante. Bom, então Deméter entra numa peregrinação correndo atrás da filha, né? E a pequena, Balbo, né, que era uma ama, vendo-a tão desesperada, acercou-se dela, dançando, e ficou ali mostrando a vulva, dançando, cantando, falando coisas indecentes. Deméter sorriu e Balbo abraçou-a e disse-lhe que, como deusa da terra, ela não poderia ser destruidora e sim transformadora. Em seguida, continuou contando-lhe histórias bem picantes e engraçadas. As duas riram muito juntas até que a mãe da terra adquiriu novas forças para ir em busca da filha. A terra riu com as deusas, a terra floresceu. Então, Deméter consegue ter coragem para ir atrás da filha, procurar Zeus e resgatar Perséfone. O que importa nisso tudo é a dimensão contagiante da alegria e do riso sagrado da mulher. E de um modo geral, né? Por que não falar assim? Da alegria e do riso, né? Que afasta a humanidade dos pesares, né? Os pesares que aferram a nossa vida, que vence os temores da morte e da esterilidade. Através da alegria e do riso, nós esquecemos dos limites da nossa existência, além de nos ajudar a vencer obstáculos que põem em perigo a continuidade da vida. Balbo é a deusa radiante, amante do sorriso. Ela é a combinação do impulso sexual, natural e instintivo e da arte altamente elaborada de amar. Balbo vive em cada um de nós. É a capacidade que todas nós temos de nos levantar e seguir em frente depois de um momento triste, de apostar no riso como auxiliar na cura de nossas depressões. Balbo nos faz ainda entender como é poderoso, belo e mágico o corpo feminino. Qualquer que seja sua forma, seu tamanho, nosso corpo é único e, portanto, especial. A maioria das mulheres ainda se deixam prender na teia da propaganda que nasce do mundo do consumismo popular, como eu acabei de falar, né? A gente começa a querer achar que a gente tem que ser conforme a sociedade cobra, né? E, no entanto, não é isso que importa. O que importa é você lidar com o seu corpo da melhor maneira possível, é você se sentir bem com o seu corpo, e não você querer estar dentro de um modelo da sociedade. Comparando-se às outras, em vez de apreciar o que ela própria é, se tornará cativa daquilo que ela erroneamente identifica como defeitos pessoais. Os germes de desprezo pelo corpo nos foi passado pelas primeiras décadas do cristianismo e acabaram infectando toda a consciência ocidental. A capacidade do homem de criar, hoje, vida em laboratórios, com seleção do DNA, é típica do desprezo pela matéria enquanto matéria e pelo processo natural de seleção e adaptação. Mas é deste modo que a mente científica tenta nos colocar fora da natureza, reforçando a persistente alienação do corpo que teve início na era cristã. Muitas pessoas ainda hoje se sentem desamadas ou até mesmo indignas de serem amadas. E muitas ainda têm a certeza de terem perdido a capacidade de amar. Mas este vazio difuso de que as pessoas... Deu uma parada aí, gente, desculpa, eu vou repetir. Mas este vazio difuso de que as pessoas se queixam pode ser explicado em termos de perda da conexão com a deusa, aquela que renova a vida, traz o amor, paixão e fertilidade. É a deusa Balbo que faz a ligação com uma camada importante da nossa vida instintiva, nos trazendo de volta o riso, a alegria,
a beleza e a energia criativa que une a sexualidade com a espiritualidade. Quem assistiu a outra live sabe que eu falei sobre criatividade, né? Que é uma coisa inerente também à mulher. Ela fala no outro capítulo, né, no capítulo 10, da necessidade da gente deixar a nossa criatividade livre, né? Tudo isso é muito rico, né? Ao invés de nós queremos copiar modelos, nós temos que ter os nossos próprios modelos, nós mesmas criarmos os nossos modelos, os nossos moldes, a nossa forma de ser feliz, né? Eu acho que o riso, quando ela fala, inclusive no livro, ela fala muito sobre isso, né? É muito bom quando as mulheres se reúnem contando histórias indecentes, né? Falando de sexualidade. Às vezes as mulheres precisam desse momento de estarem juntas para rirem juntas, falarem coisas indecentes, trazer de volta esse espírito, né? Essa coisa de estar juntas, né? Enfim, de poder trocar, né? Trocar sentimentos, ideias, falar um pouco de coisas engraçadas, enfim. E deixar que a criatividade, de contar histórias, contar piadas, enfim, isso tudo traga alegria, né? Que a gente renasça nesses momentos, que a gente deixe as tristezas de lado, seja o momento que for que nós estivermos passando na nossa vida, né? E ela é muito a favor desses momentos. Ela até fala, de vez em quando, fale para o seu marido ir pescar, né? Porque antigamente as mulheres faziam isso, né? Mandavam os maridos irem pescar para poder se juntarem e conversarem, né? Falarem coisas que os homens não podiam ouvir. Hoje em dia nós sabemos que não há tanta necessidade de mandar ninguém pescar, mas acho que as mulheres também podem e devem se reunir de vez em quando para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de atividade lúdica, né? Que não deixa de ser uma atividade lúdica. Rir um pouco, conversar, trocar ideias, né? Bom, eu vou continuar, que eu achei maravilhoso esse texto. Hoje já não temos a oportunidade de segurarmos a imagem da deusa com o carinho de antigamente, pois a mente racional simplesmente relegou à categoria de práticas pagãs arcaicas. Entretanto, no corpo do pensamento psicológico, as imagens das deusas são consideradas arquétipos. Arquétipos são formas pré-existentes que integram a estrutura herdada da psique comum de todas as pessoas. Essas estruturas psíquicas são dotadas de densidade emocional e, quando ativadas, têm o poder de transformar o nosso consciente. Acredito que deusas como Balbo, segura e confiante em seu corpo e na sua sexualidade, pode nos ensinar a adquirirmos confiança em nós próprias, para que possamos compreender que a nossa sensualidade, com seus impulsos naturais, não são pecaminosos, e sim um dom divino. É curioso porque no livro, inclusive, ela fala também de uma outra história, né, que é muito interessante. Ela dá um exemplo. Ela fala uma história de uma piada, né, na verdade, que é alguma coisa que ela escutou. São duas historinhas pequenininhas. Uma de um homem que o seu pênis resolve passear sozinho e ele estava entediado e ele vai andando até que ele encontra um arbusto de... eu esqueci o nome agora, de uma planta que dá coceira, né? Esqueci o nome agora. E aí o dono do pênis, ele levanta e vai atrás. Quando ele chega lá, ele vê o pênis coçando, coloca no lugar e fica com aquele pênis coçando. E aí ficou uma lenda de que os homens se aproximam das mulheres já com coceira de encostar por causa disso. São piadas, joking, né? Como diria um americano, né?
Coisas que fazem a gente achar graça, rir e se divertir, né? Por que não brincar com a sexualidade, né? Mas parece que é feio, né? Aliás, é uma coisa interessante porque ela usa o termo deusas sujas, porque o sujo, se você pensar em inglês, tem duas conotações. Dirty, de sujeira, e dirty também no sentido de uma coisa, não sei se vocês lembram do filme Dirty Dancing, né? Que era um filme que o cara dançava de uma forma mais sensual com a menina. É um filme bem legal, se não me engano é dos anos 80 ainda. E ele tem toda essa conotação de alguma coisa mais picante, de alguma coisa mais sexualizada, né? É muito interessante essa conotação do dirty, né? Da sujeira. Por que a sexualidade teria que estar ligada à sujeira, né? Sexualidade é uma coisa que tem que ser vista como natural, né? A mulher tem que olhar para a sua sexualidade de uma forma tranquila, né? Não ficar mais com aquelas coisas arcaicas do nosso corpo que está menstruado, está sujo, ou que é feio isso ou feio aquilo, né? A sexualidade existe em todos, nos homens e nas mulheres, e até nas crianças. Eu sou psicóloga, eu sei disso porque a gente atende criança, a gente sabe, né, que desde criança já existe, como dizer assim, uma sensação nos genitais, eles já têm essa sensação. Eles não sabem denominar o que é, explicar para eles mesmos o que é, mas é uma coisa que já a criança sente prazer, né, quando toca os genitais. Toda mãe, toda pessoa que é mãe ou tia, né, tem uma criança perto, já notou que isso acontece principalmente com os menininhos, né? Quando eles descobrem o pintinho, eles adoram, né, tocar, né? Isso é uma coisa natural. Por que nós temos que olhar dessa forma tão pecaminosa, né, para uma coisa que faz parte do círculo da natureza, né? Acho que a gente tem que tentar mudar um pouco essas nossas ideias. A nossa sujeira está em outras coisas na vida, né? A nossa sujeira está nas pessoas que estão roubando, que estão depredando o planeta. Enfim, questões aí que eu não quero nem entrar, que a gente, todo mundo está vivendo agora com a pandemia, sabendo o que está acontecendo, né? E não o nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso lar, onde nós moramos, né? É o que nós utilizamos para nos mover, falar. Isso aqui é uma casa, cara, né? Por que não considerar isso uma coisa sagrada? Assim como a sexualidade é uma coisa sagrada, na verdade, né? Então, eu vou continuar falando um pouquinho da Balbo, porque é muito interessante, né? A Balbo está associada justamente à sexualidade sagrada, e ela é um arquétipo da vida, da morte e da fertilidade. A sexualidade sagrada, a fertilidade e a imortalidade são conceitos que estão unidos na concepção mágica dos povos antigos. A representação da vulva não é mais do que a perpetuação do feito mágico do nascimento. Toda a criação é um mistério luminoso, um segredo de que a humanidade frequentemente se afasta em uma atitude que mais tarde é erroneamente interpretada como vergonha. Na figura da deusa Balbo, seu ventre representa o símbolo luminoso da fertilidade, enquanto que na posição frontal toda a nua feminilidade da deusa é permeada pelo luminoso que dela emana como fascinação. Essa limitação à zona do ventre ou do útero expressa do aspecto inumano e grotesco, a autonomia radical do ventre aos centros superiores do coração, seios, cabeça, e assim entroniza-o como sagrado. Eu não tenho como mostrar uma imagem da Balbo aqui no momento, mas ela realmente ela é exatamente isso, ela não tem cabeça. São os mamilos, né, e a vulva. Ela não apresenta, né, os olhos seriam os mamilos e a boca seria a vulva. Ela é uma deusa anciã, irreverente e alegre, com a sua sexualidade, que vem lembrar-nos que sexo
é amor, é prazer, é sobretudo mágico. Ela chega às nossas vidas para dizer: vamos comemorar. Nós temos nossos úteros, nossas vulvas, nossa vida, vamos dançar. Tente, não custa nada dançar e rir. Ainda é de graça. Ainda, hein, gente? Coloque a palma de suas mãos um pouco abaixo do centro do abdômen, em cima do útero. Embale-se em uma dança improvisada. Quando estiver pronta, ria alto e o quanto puder. Rir é contagioso, portanto, a partir de hoje, sorria muito. Infecte o mundo com a epidemia do seu sorriso. Já que nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, melhor dizendo, né? A gente precisa muito disso hoje em dia, né? Sorrir. Vamos sorrir, vamos brincar, vamos dançar, vamos nos juntar para conversar, para contar piada, para falar de sexo, sim, por que não? Por que não brincar, falar de sexo com brincadeira, né? Eu acho que nada que venha, né, de uma coisa tão natural, nada que venha de uma coisa que, poxa, traz o ser humano à vida, né? Pode ser sujo, pode ser feio, pode ser vergonhoso. Eu vou contar a última historinha que ela conta. Deixa eu ver a hora, não, ainda dá tempo. Porque é muito engraçado. Ela ouviu uma história, quando menina, de que o general Eisenhower, quando foi a Ruanda fazer uma visita, ele pediu, aliás, ele não, o general dele pediu ao chefe da tribo, das pessoas lá de Ruanda, né, que as mulheres se vestissem, porque não é hábito em Ruanda, pelo menos não era na época, as mulheres usarem roupa. Elas se enfeitavam com colares, com outras coisas, mas elas não usavam roupa. E ficaria ruim, né? Ele queria que elas se enfileirassem enquanto o carro passava pelo meio, mas que elas colocassem roupa. Ok, o chefe da tribo concordou, e quando chegou o dia, o general estranhou muito porque ele viu as mulheres todas de saia, sem blusa. Elas não aceitaram usar blusa, porque elas acharam horrível. Mas aí ele falou assim, chegou para o chefe, o general, chefe, mas como é que vai ser? Elas estão desse jeito, vão mostrar os seios para Eisenhower? Não, 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 pode deixar. Vai ter um momento aí que vai ser dado um jeito. E assim que o carro foi passando, o que elas fizeram foi o seguinte, elas levantaram a saia e cobriram o rosto. Quer dizer, como para elas a nudez era uma coisa tão normal, que elas se preocuparam, na verdade, em não mostrar o rosto, mas não a vulva, né? Enfim, a sexualidade, né? Fizeram apenas o que ele mandou, não mostrar os seios. E cobriram o rosto, levantaram a saia. Quer dizer, é tudo muito tosco, né? Se a gente parar para pensar, né? Os índios mesmo, né? Para eles é tão natural a nudez. Não existe maldade, não existe sentido de sujeira, sentido de... Enfim, nosso corpo é um templo. Não tem por que você ter problema com o seu corpo. Você tem que cuidar dele para manter ele saudável. Agora, o quanto ele tem que ser gordo, magro, ou ter estria ou não, enfim, isso aí não importa, né? Não é isso que vai fazer você feliz ou infeliz. Na verdade, a nossa felicidade está aqui dentro, né? Se a gente está vivendo bem conosco, na nossa autoestima, está tudo bem. Senão, não adianta você ser a mulher mais bonita do mundo, que você não vai ficar feliz, né? Então, gente, a live hoje foi curtinha. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode deixar, depois eu respondo. Eu agradeço a quem assistiu, a quem ainda vai assistir, que eu vou deixar no IGTV, tá? E pensem bem nisso, né? O quanto é importante a gente dar valor, né, à nossa feminilidade, à nossa sexualidade e ao nosso prazer de viver. Ria muito,
dance, brinque, divirta-se. Obrigada, gente. Namastê. Até a próxima.